Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no capítulo 29 do livro Nosso Lar. A visão de Francisco. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, foi informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: Muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava espantadiço: Acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, tenho medo! E o olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro! Sinto os vermes novamente! Ele, livre-me dele, irmã! Não quero, não quero! Calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. Vou te ajudar a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. O doente mostrava boa vontade. Acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Esse paciente era o Francisco. Ele estava tendo-lhe alucinações, visões de vermes, de monstro, como ele chamava, que estava ali, sempre vindo no pensamento dele. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me, veja, veja. Estou vendo, Francisco, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Esse fantasma diabólico, acrescentava a chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus e esqueça o monstro. Vamos ao passe, o fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. Observando-me o sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. Serviço esse que era diferente de quando André estava na terra como médico. A quem se refere o doente? Indaguei impressionado. Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou: Trata-se do seu próprio cadáver.
Que me diz? O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre, oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, o corpo que já estava inerte. Tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido, e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram os socorros das esferas mais altas para ele, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Então ali ele tinha desencarnado num acidente, teve ajuda para encaminhar ele para esferas mais altas, digamos assim, mas ele fechado a qualquer ideia de vida eterna, como diz ali a Narcisa, ele ficou apegado ao corpo, querendo que o corpo se levante, querendo insistir em achar que ele estava vivo, que foi só um machucado, foi só um acidente, que se pudesse levantar e seguir e continuar. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos, que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo, que lhe foi genitor na carne, está presentemente em arriscada missão, distante de nosso lar. E vem visitar o doente? Já veio 2 vezes e experimentei grande comoção, observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha é a perturbação do rapaz, que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava, aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana. Enquanto se encontrava com o nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz, demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais. Mas quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos, ansioso como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-os a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Como tudo isso comove! Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto, e vindo sopro renovador, não o abandonam, repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar.
Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. No começo eles estavam apegados ao corpo, querendo que o corpo ali reavive, né? E aí começou a aparecer vermes, aí eles passam para a postura do outro extremo, como ela está dizendo, de pegar pânico, pavor e de ficar com aquela imagem fixa na mente. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Fica aquela imagem se repetindo, se repetindo. Sobrevêm perturbações e crises, mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Notando minha comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. A semente é quase imperceptível e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. E Narcisa calou-se, sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. E assim a gente termina esse capítulo sobre o apego e o desapego. Boas reflexões. Um beijo a todos, fiquem com Deus.